Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Histórias Fantásticas deste e do Outro Mundo, de Lúcia Loureiro, a história de hoje é intitulada Um Visitante Ilustre. O periódico londrino Two World, de 27 de novembro de 1954, narra um fenômeno deveras interessante que passou com o jornalista Autólicos, uma pessoa inteligente e não afeita a sugestões. Certa ocasião, ele teria que escrever uma matéria sobre o famoso escritor francês François-Marie Arquet, também conhecido como Voltaire. Infelizmente, Autólicos não tinha lido nenhuma obra da ilustre personalidade, mas não tinha como se eximir da tarefa. E foi para casa, sentou-se à mesa, colocou papel sobre a mesa, papel em branco, e uma pena, e ficou ali a pensar, a meditar o que escrever. Não tinha como se eximir daquela tarefa, tinha que entregar no dia seguinte aquela matéria. E não vinha nenhuma ideia. De repente, o tapete da sala se deslizou-se e a porta se abriu, entrando através dela uma figura impressionante. Um homem que caminhava na sua direção em silêncio, uma expressão muito forte. Sentou-se ao seu lado. Ele virou-se e teve a oportunidade de ver aquele rosto com olhos brilhantes. Sentiu-se como se estivesse em transe. Era uma sensação muito diferente da que ele costumava sentir. De repente, num impulso, começou a escrever. Sabia que as ideias que estava colocando no papel não partiam dele, certamente vinham daquela figura. E ele escrevia, escrevia, até que concluiu toda a matéria. Terminado, olhou de lado para ver mais uma vez aquela pessoa e percebeu que, da mesma forma que ele havia aparecido, também desapareceu. Olhou para tudo em torno, tudo estava no mesmo lugar. O tapete, a porta fechada. E ele então leu toda a matéria e ficou impressionado com o conteúdo, pois que narrava ali o processo que se deu à morte de Voltaire. Na realidade, tudo que se dizia, tudo que se disse sobre a morte dele, que ele havia passado por muito sofrimento, estava de alguma forma desmentido. Estava escrito ali, desde o momento do seu desencarne até sua entrada no outro mundo. Ele resolveu levar e mostrar ao Dr. Gelei, que era o editor, a pessoa a quem ele teria que entregar a matéria, que era presidente do Mutual Improvement. E assim, o homem leu o conteúdo da matéria e ficou impressionado. Jamais havia lido alguma coisa sobre Voltaire com aquele conteúdo. E comentou, inclusive, sobre aquele momento da morte de Voltaire. E quis saber como ele conseguiu aquele material, se ele já havia lido muita coisa sobre Voltaire e jamais havia lido algo assim. E Autólicos, então, resolveu contar-lhe a verdade e narrou tudo o que aconteceu. Então o Dr. Gelei falou assim: creio que você teve uma experiência transcendental.
um fenômeno especial. Você seria capaz de reconhecer, se você visse a fotografia dessa pessoa? Ele afirmou que sim. Claro, estava na sua memória, estava na sua mente, não havia esquecido de nenhum detalhe. O Dr. Gelei, então, pegou um livro com diversas fotografias e mostrou para Autólicos. Esse foi observando, página a página, até que, de repente, ele apontou: é este aqui. Dr. Gelei, então, disse a ele: acho que você vai gostar de saber que passou a tarde com o grande escritor francês Voltaire. Então, meus irmãos, é mais uma comprovação da imortalidade da alma. Uma pessoa não afeita a sugestões, um homem que não tinha nenhum conhecimento acerca das questões espíritas, viveu essa experiência, comprovando que os espíritos podem se manifestar, se apresentar àqueles que têm os dons mediúnicos, ou em algumas aparições em casos especiais, talvez como nesse caso. Também a comprovação de que os espíritos, mesmo desencarnados, têm conhecimento de tudo aquilo que se passa por aqui e naturalmente se preocupam com aquilo que dizem sobre eles, que escrevem. E foi o caso de Voltaire, preocupado com as informações de que ele havia passado por muito sofrimento no seu desencarne, aproveitou o ensejo de que Autólicos, o jornalista, tinha necessidade de escrever sobre ele, aproveitou para intuí-lo, inspirá-lo e ajudá-lo a escrever toda a verdade, tudo como realmente se passou. A bondade de Deus nos permite essa dádiva que contribui para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, que uma história como essa fortalece um pouco mais a nossa fé, conscientes de que nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica, uma razão de ser. Então, meus irmãos, a grande lição está na imortalidade da alma. Se porventura parte um ente querido nosso, tenhamos a confiança, ele continua vivo no mundo espiritual. E certamente também com seus pensamentos voltados para nós. Da mesma forma que sentimos saudades, eles também o sentem. No entanto, tem uma visão ampliada e consegue, naturalmente, se tranquilizar e aceitar a sua nova situação. Que os bons espíritos benfeitores nos amparem, estejam sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando em nossa jornada. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.